Os irmãos podem se assentar. Nós vamos fazer desse ciclo de orações a nossa última oração, por algo muito importante. Vamos orar pelas famílias. E talvez, meus irmãos, esse dia seja bem emblemático para você. Talvez nesse dia você tenha pensado em algumas coisas que precisam mudar, precisam ser mexidas dentro do teu núcleo familiar. Algumas coisas que o Senhor precisa tocar, algumas áreas que precisam ser resolvidas. E talvez você esteja aqui ainda sem família, mas em 2019 você quer resolver isso. Alguém? Amém? Não? Amém? Tem sempre gente. Então eu queria orar, colocar diante de Deus esse tema tão importante: famílias fortes, igrejas fortes. Famílias fortes, evangelização forte. Através das famílias o Senhor tem apontado o reino. Baixa a sua cabeça comigo. Se você está perto de pessoas da sua família, segura na mão dessa pessoa e vamos colocar as famílias diante do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de colocar diante de Ti esse núcleo tão especial, criado no Teu coração, que são as famílias, Pai. E eu sei, com certeza, que o Senhor conhece cada detalhe das famílias aqui representadas. O Senhor conhece cada situação. O Senhor conhece cada coisa que vai no coração. Por isso eu já te peço, Pai, em nome de Jesus, que se armadilhas têm sido feitas, intentando derrubar essas famílias, intentando ferir essas famílias, que elas sejam desarmadas agora, pelo nome poderoso de Jesus. Eu te peço, Pai, que o Senhor sustente essas famílias, cuide de cada necessidade. Eu te peço, Pai, que o Senhor toque na vida dos casais, que em nome de Jesus, nessa noite, o Senhor renove, o Senhor ajude a perdoar, que em nome de Jesus, essa noite, o Senhor de fato faça uma obra especial, para que 2019 continuemos caminhando juntos, e cada vez mais apaixonados entre os casais, cada vez mais felizes por andarmos juntos, Pai. Que em nome de Jesus, o Senhor sustente as famílias aqui representadas, em todas as áreas, que o Senhor sustente na área financeira, que o Senhor sustente os relacionamentos, que o Senhor sustente nos alvos e sonhos, que o Senhor sustente em cada pedido aqui, agora nesse momento colocado diante do Senhor. E como famílias, nós depositamos diante do Senhor toda a nossa confiança e toda a nossa fé. Nós sabemos que o Senhor, depositando diante do Senhor, o Senhor cuida de forma poderosa de cada uma das nossas famílias. Sabemos que quando colocamos em Tuas mãos, podemos descansar. Por isso, em nome de Jesus, eu coloco minha família em Tuas mãos, e cada família aqui representada, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe, meus irmãos. Amém, queridos. Chegou o momento da meditação na palavra de Deus. Eu gostaria que você gravasse o tema da mensagem desta noite: por um ano próspero. Tema da mensagem dessa noite: por um ano próspero. Os pianistas têm o hábito de muitas vezes tocarem uma música a quatro mãos. Hoje nós temos o desafio, como pastores auxiliares desta igreja, construir a mensagem a 8 mãos. Então vocês terão aqui à frente, a começar por mim, mas vocês terão os 3 pastores auxiliares que estão ali, e nós falaremos 4 palavras muito importantes para 2019, para que você tenha um ano próspero. Por um ano próspero, você precisa ter gratidão. Essa é a primeira palavra. O texto da mensagem está no livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, que diz assim: porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, são planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Então é desejo do coração de Deus fazer a vida do seu povo, a vida dos seus filhos prosperar. E para isso nós temos que ter gratidão. O pastor Josaniel vai falar que você precisa ter humildade. O pastor Emanuel vai falar que você precisa ter confiança.
E o pastor Alípio vai falar que você precisa ter amor. Mas eu quero falar a respeito dessa palavrinha muito importante e que muitas vezes está em desuso do vocabulário cristão, que é a gratidão. Nós precisamos ter gratidão. Primeiro, eu quero falar para vocês que precisamos ter gratidão, amados. Se a gente for pensar em motivos, nós precisamos ter gratidão a Deus, porque Ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Deus não nos dá aquilo que nós merecemos. Quando nós olhamos para a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, e vira e mexe a gente comete pecado. A palavra de Deus diz que nós merecemos juízo da parte de Deus, e Ele derramou graça da sua parte sobre a vida de cada um de nós. Então Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, e em contrapartida Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Olha que Deus maravilhoso que nós servimos. E quantas vezes nós temos dificuldade de agradecer por estarmos aqui. Eu fico pensando no meu caso, quantas pessoas, quantos irmãos eu pude sepultar, e os pastores que aqui estão, durante todo esse ano de 2018. É lógico que a morte dos salvos é preciosa aos olhos de Deus. É lógico que a palavra de Deus diz que eles estão melhor do que nós. Mas olha você desfrutando da sua família, desfrutando de tantas coisas boas que Deus colocou sobre a tua vida. Nós temos que agradecer, porque Deus não nos dá aquilo que merecemos, e Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. E pensando a respeito desse tema, eu me lembrei do ano de ação de graças, dessa festa muito popular nos Estados Unidos. Você conhece a respeito dessa festa? Você sabe a origem dessa festa? Talvez você não saiba, e eu estive pesquisando, e dentre aqueles que falam a respeito dessa festa, o que eu achei mais contundente foi o que escreveu o pastor Josias Moura de Menezes. E ele diz assim, preste atenção: foi aproximadamente no ano de 1629 que um grupo de 400 homens chamados de puritanos embarcaram em um navio e viajaram em busca do novo mundo da América. Eles fretaram o navio, venderam todos os seus bens e junto com todas as suas famílias partiram rumo à América para fundar uma colônia que chamariam de Nova Inglaterra. O objetivo era encontrar um lugar em que pudessem viver em liberdade, mas segundo a ética do Evangelho, firmados em um compromisso com a palavra de Deus. Os primeiros pioneiros puritanos morreram devorados por lobos e castigados pelo inverno. Porém, mais tarde, eles chegaram e estabeleceram as primeiras bases da nação, que hoje é conhecido como Estados Unidos da América. Ao recolherem pela primeira vez o fruto da terra que cultivavam, os puritanos e suas famílias, juntamente com os primeiros habitantes que naquela terra moravam, promoveram uma cerimônia que é conhecida até hoje como o Dia de Ação de Graças, que ainda hoje se repete todos os anos nos Estados Unidos. O Dia em Ação de Graças era inicialmente uma manifestação do reconhecimento público de que tudo o que eles receberam vinham de Deus, a quem deveriam ser gratos. Nessa história dos puritanos, algo me chama a atenção. Eles poderiam ter criado um dia para lembrar dos que haviam morrido, ou para lembrar dos sofrimentos e lutas que enfrentaram para chegar aos Estados Unidos. Em vez de exaltar seus mártires ou as dificuldades que enfrentaram, aqueles puritanos criaram um dia para expressar a gratidão a Deus por todas as bênçãos recebidas. Em 1863, Abraham Lincoln, presidente na época dos Estados Unidos, anunciou que a quarta quinta-feira de novembro seria conhecida como o Dia Nacional de Ação de Graças. Amados, curiosamente, não é à toa que os Estados Unidos da América seguem por anos sendo uma das nações mais prósperas do mundo. Você tem sido grato a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito? 1 Tessalonicenses 5,18, a palavra de Deus diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco.
A palavra de Deus está nos instruindo e nos ensinando que nós devemos ter um coração grato. E quando Paulo aborda esse tema, Paulo vai dizer, o termo grego quer dizer em todas as circunstâncias. Quando há saúde, mas quando há enfermidades. Quando há lutas, mas quando há sucesso na tua vida. Quando há fartura, mas quando há escassez. E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que gratidão deve ser uma disposição presente no coração dos filhos de Deus. Amados, se nós desejamos ter um 2019 abençoado, um 2019 próspero em nossas vidas, nós precisamos ter gratidão. Por um ano próspero, cultive em seu coração a gratidão. Tenha sempre, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, um coração agradecido a Deus em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Que Deus te abençoe e muito obrigado por esse tempo que você dispensou para ouvir a palavra de Deus. Muito bem. Continuando nesse propósito de termos um ano abençoado, queridos, além da gratidão, nós precisamos desenvolver no nosso coração, na nossa vida, aquilo que a Escritura chama de humildade. Isso é antagônico à nossa natureza, porque naturalmente nós somos orgulhosos, prepotentes. Às vezes nós chamamos isso de autoestima elevada, chamamos isso de personalidade forte, chamamos isso de alguém que sabe o que quer. Mas dentro da proposta bíblica, Deus exalta quem se humilha e Deus humilha quem se exalta. Esse é um princípio bíblico. O homem do século 21, eu e você, com todo o conhecimento tecnológico que nós temos uma grande tendência de autossuficiência. Eu costumo chamar a nossa geração como a geração que vive o império do ego. O império do ego. Houve vários impérios, e agora nós estamos vivendo o império do ego, é o império do eu. Hedonismo. Há todo um sentimento, há toda uma movimentação voltado para si próprio. Isso é contrário àquilo que a Escritura nos propõe. A sociedade a qual eu e você fazemos parte, ela tem sofrido terrivelmente por causa deste comportamento. Os filhos e filhas de Deus, muitas vezes, sem se aperceberem, também estão adotando essa postura. Mas olha como é interessante. Até mesmo o mundo empresarial tem valorizado aqueles que prestam serviço voluntário, aqueles que têm facilidade de relacionamento, de agir em grupo, é chamada inteligência emocional. Todos esses princípios são princípios da Escritura. Não há novidade nenhuma. O mundo corporativo não está descobrindo nada, porque tudo está aqui na Escritura. E a Escritura nos convida a termos não atitudes de humildade. Também não confunda humildade com simplismo, com pessoas simplistas, pessoas que não têm objetivos na vida, pessoas que não têm metas. Não. A proposta bíblica para se ser uma pessoa abençoada, principalmente agora, num ano que se inicia, é de não apenas adotarmos atitudes isoladas de humildade, mas termos um coração e uma mente humilde. É diferente. E essa é exatamente a proposta que o Senhor Jesus faz para nós. Ele é o teu mestre, sim ou não? Ele é o teu Senhor? Você quer seguir as pisadas dele? Em 2019, nós estaremos aqui como Igreja Batista Boas Novas, e você vai estar junto conosco, fazendo todo o esforço possível para sermos o mais parecidos com ele, Jesus. E em termos de humildade,
ele é o exemplo máximo, porque ele não teve atitudes de humildade, ele é a encarnação da humildade, ele é a humildade personalizada, mesmo sendo Deus. E aí ele vira para mim e para você e diz o seguinte: vinde a mim, Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, queridos, coração. E assim achareis descanso para as vossas almas. Você quer ser bem-sucedido, próspero e abençoado em 2019? E a bênção do Senhor não traz enfado, é assim que Provérbios diz. A bênção do Senhor não traz canseira. Aí você precisa aprender com o Mestre, Jesus. Se você é meio agitadinho, agitadinha, meio destemperado, aí você vai a Jesus e coloca diante dele quem você é. E você diz para ele: Jesus, eu quero viver como o Senhor viveu. Porque assim ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aprendei de mim, diz Jesus, que sou manso e humilde de coração, e assim encontrareis descanso para vossas almas. Amém, queridos? Esse é o teu propósito, é o meu propósito. Por um 2019 próspero. Para que 2019 seja um ano próspero, nós precisamos, em primeiro lugar, ser gratos. Vamos lá, foi fraco, hein? Para que 2019 seja um ano próspero, em primeiro lugar, nós precisamos ser gratos. Em segundo lugar, precisamos ser. E em terceiro lugar, nós precisamos confiar. A palavra de Deus nos diz lá em Salmo capítulo 37, verso 5: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Verso 23 do mesmo capítulo vai dizer: o Senhor confirma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. Nós precisamos entender o que de fato significa confiar, porque muitas vezes nós confundimos confiar com ter expectativas. E quanto às expectativas, nós temos de ser bem sinceros, que muitas vezes o Senhor frustra as nossas expectativas. Neste ano, por exemplo, não foram poucas as vezes que orei para que o Senhor curasse algumas pessoas e essas pessoas não foram curadas. Não foram poucas as vezes que orei para que o Senhor abrisse uma porta de emprego para uma determinada pessoa em um determinado momento e essa porta de emprego não foi aberta. Em todos esses exemplos que eu citei, o que havia em mim era uma expectativa para que Deus fizesse algo que eu queria que Ele fizesse. Mas fato é que Deus não existe para suprir as nossas expectativas. Porque as nossas expectativas são frutos dos nossos desejos, dos nossos sonhos e da nossa imaginação. Mário Sérgio Cortella, em um dos seus livros Pensar Bem Faz Bem, ele diz que existe uma falsa expectativa. E a falsa expectativa, ela nasce quando nós imaginamos algo e supomos que este algo vai acontecer. Vejam, dois detalhes importantes sobre a expectativa. Em primeiro lugar, a expectativa nasce da nossa imaginação, nasce do nosso pensamento, nasce do nosso desejo. Em segundo lugar, a expectativa está relacionada ao ato de receber. Eu quero receber uma cura, eu quero receber um emprego. Portanto, quando falamos de expectativa, estamos pensando em imaginação, algo que nasce da nossa imaginação, do nosso pensamento. Estamos falando de algo que está relacionado ao simples ato de receber. Entretanto, a confiança, ela é o extremo oposto. Embora a gente confunda muito expectativa com confiança, confiança está quase que no extremo oposto da expectativa. Enquanto a expectativa está relacionada a receber, a confiança está relacionada à entrega. Quando a gente vai para o Salmo 37, verso 5, o que o salmista vai dizer para nós? Entrega o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará.
Confiança está relacionada à entrega, não a receber. Quando a gente vai encontrar o significado literal de confiança no original grego, o significado que nos é apresentado da palavra confiança é entregar aos cuidados. Quem confia, entrega. As mães que têm os seus bebês recém-nascidos, quando chega uma criança e pede para segurar o bebê, muitas vezes não entrega o bebê para uma outra criança segurar. Por que não entrega? Não entrega porque não confia. E aí algumas crianças já crescidinhas vão pedindo e falam: confia em mim, pode entregar que eu sei segurar, eu já segurei outros bebês. E essa mamãe entrega ou não entrega, mas se ela entrega porque confia, se não entrega porque não confia. Portanto, entregar está relacionado a confiar. Enquanto expectativa nasce da imaginação, nasce de um pensamento, nasce de um desejo, quando a gente olha para a confiança nasce de um relacionamento. No grego, a palavra confiança ela é formada por duas outras palavras, pará e titém. Pará significa ao lado, junto, e titém significa colocar. Portanto, só analisando a etimologia da palavra confiança no grego, o que a gente pode aprender é que a nossa confiança em Deus nasce quando nós nos colocamos ao lado dele. Quando nós nos colocamos ao lado de Deus, quando nós desenvolvemos um relacionamento com o Senhor, a nossa confiança nele cresce. Quando a gente olha para esses dois últimos versículos que eu li, que fala dos passos do justo, que o Senhor firma os passos, que mesmo que ele tropece, ele não vai cair, porque o Senhor segura ele pela mão. Nós estamos falando de caminhada, nós estamos falando de dar as mãos, nós estamos falando de relacionamento. A lógica da confiança é a seguinte: quanto mais eu me relaciono com alguém confiável, maior é a minha confiança nessa pessoa. A lógica da expectativa é contrária. Quanto mais eu lanço as minhas expectativas, as minhas projeções, a minha imaginação sobre uma pessoa, mais eu me frustro. A confiança em Deus nasce e se fortalece por meio de relacionamento. Portanto, quando eu digo que para que 2019 seja um ano próspero, você precisa confiar em Deus, nós estamos falando aqui, por meio da palavra de Deus, que para que 2019 seja um ano próspero, você precisa se entregar. Entregar o controle da sua vida, entregar o seu jeito errado de viver nas mãos de Deus, entregar tudo aquilo que está tirando a paz do seu coração, as suas preocupações, entregar tudo isso na mão de Deus. E se preocupar única e exclusivamente em viver e fazer a vontade de Deus, porque você confia nele, porque confia você obedece, porque confia você se entrega. Quando eu falo aqui, por meio da palavra de Deus, que para que 2019 seja um ano próspero, você precisa confiar. Nós estamos falando aqui que você precisa se relacionar com Deus, você precisa se aproximar de Deus. Porque se sua fé for pequena, no seu relacionamento com Deus, a sua fé vai crescer. Porque se você não tiver fé, se você fala: Senhor, para este momento, para essa situação, me falta fé, no relacionamento com Deus, na proximidade de Deus, a sua confiança no Pai vai crescer. Quando nós falamos de confiar, nós estamos falando de entrega, nós estamos falando de relacionamento. Termino essa reflexão contando a história de um jovenzinho que estava em um voo. Em um determinado momento começou uma grande turbulência, e as pessoas que estavam dentro desse avião começaram a ficar agitadas, a turbulência aumentou, as pessoas começaram a gritar, a chorar, e o pânico se instaurou dentro do avião. Porém, aquele jovenzinho desfrutava de uma paz que ninguém conseguia explicar, e muito menos entender. A turbulência foi ficando cada vez mais aguda, cada vez maior, quando de repente a turbulência passou. Olharam então para aquele jovenzinho e perguntaram: você não teve medo durante todo esse momento de turbulência? E aquele jovem disse: não. Então perguntaram por quê? Falou: porque o meu pai é o piloto e eu confio nele. Confiar no pai que era o piloto não impediu que aquele jovenzinho passasse pela turbulência, mas fez com que ele estivesse no voo certo. E estando no voo certo, ele conseguisse desfrutar de uma paz absoluta, porque ele conhecia tanto o pai, ele se relacionava tanto com o pai, já tinha visto o pai passar por situações tão difíceis, tão piores, e sair vitorioso de tudo isso, que ele falou: eu posso descansar. Confiar no pai que estava no controle, deu a ele uma paz que não fez com que ele saísse da sua poltrona, entrasse na cabine e quisesse tomar o controle do avião da mão do pai. Ele descansou, falou: não, meu pai está no controle, ele vai guiar, eu vou sair vivo disso. Sabe,
2019 está nascendo e se nós quisermos que ele seja realmente próspero, nós precisamos confiar. Entendendo que confiar é entregar e se relacionar. Que Deus nos abençoe. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Que Deus nos abençoe. Que bênção, meus irmãos. Quantas palavras fortes e importantes. Vamos ver se você gravou todas elas. E amor. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu conhecesse todas as profecias e todos os mistérios e toda a ciência me fosse revelada, sem amor, eu nada seria. Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e também fosse capaz de entregar minha fortuna para os pobres, sem amor, de nada adiantaria. Amor é um pilar importante para 2019, porque Deus é amor, nos criou em amor, e resumiu as suas leis na palavra amor. Deus é amor, nos criou em amor, resumiu suas leis na palavra amor e quer que vivamos, quer que sejamos o amor. E eu queria trabalhar com você para 2019, o amor em 3 aspectos. O primeiro, rapidamente, é: ame a Deus sobre todas as coisas. Em 2019, meus irmãos, nos dilemas da vida, nos dias corridos, nas lutas, nas alegrias, sempre lembre quem é a pessoa mais importante para você. Em 2019, lembre de colocar no teu radar que Deus é mais importante do que o seu trabalho. Deus é mais importante do que a sua família. Deus é mais importante do que você mesmo. E é interessante, quando a gente coloca no radar a importância de Deus, a gente começa a dedicar tempo, porque quem ama dedica tempo. Por isso, em 2019, dedique mais tempo ao Senhor. Talvez você diga: eu já dedico, pastor, aumente o tempo. Billy Graham disse que se pudesse voltar o seu ministério do zero e pudesse mudar alguma coisa, ele teria mais tempo com Deus, ele oraria mais, ele dedicaria mais tempo ao Senhor. Ame a Deus. Quem ama prioriza. Quem ama vive para honrar e para servir. Quem ama tenta não decepcionar, tenta não ferir, por isso busca santidade. Para 2019, lembre-se, se você precisar, escreva em algum lugar: eu preciso priorizar a Deus nesse novo ano. Deus precisa de fato ser Senhor da minha vida. Ele precisa de fato ser mais importante do que qualquer coisa. Mas no segundo aspecto, eu gostaria de falar sobre amor a si mesmo. Amor a Deus, amor a si mesmo. Sabe, meus irmãos, esse tempo que nós vivemos fica sempre nos desafiando a ser melhor, e dizendo que a gente nunca é bom o suficiente, e não é mesmo. Mas a gente fica, às vezes, as mulheres acho que sabem melhor isso, sentada no sofá e vendo a menina magrinha da televisão. E aí ela olha para ela mesma e fala: ih, pastor, não está legal. Marido, as coisas não estão boas. O vizinho dirigindo o carro, tal. As pessoas conquistando coisas e mais coisas. A gente abre a Bíblia, contempla as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos defeitos. A nossa mente tem o terrível problema de gravar mais o que a gente faz de errado do que o que a gente faz de certo. Se eu pedir para você escrever 10 coisas boas que você fez em 2018, você vai ter dificuldade. Agora, se eu pedir para você falar das coisas ruins, sai rapidinho. A sua mente grava as coisas ruins com muita facilidade. Por isso, eu peço a você que aprenda a amar a si mesmo. Aprenda a olhar para você como criatura, como filho do Deus amado, como o Deus pelo qual deu a sua vida por você. Aprenda a olhar no espelho, aprenda a gostar do que vê, aprenda a se perceber, aprenda que Deus te ama, apesar de você mesmo. Eu fico lembrando, quando eu falo de amor próprio, da parábola do filho pródigo.
Um volta para casa cheio de pecado. E o pai fala assim: olha, vamos esquecer tudo isso. Eu vou te colocar um anel, vou te colocar sandálias, e você é filho. Deus não computa o que aconteceu no passado. Outro está em casa e quer computar as coisas que fez de bom. E Deus também não computa o que foi feito de bom. Ou seja, o que Deus está dizendo na parábola do filho pródigo é que Ele tem amor para todas as pessoas. Para você se amar, você precisa se perdoar e deixar de carregar fardos que te atormentam. Talvez, meus irmãos, hoje seja emblemático para você deixar por aqui pecados que têm destruído a sua vida, dos quais Deus já te perdoou, dos quais atualmente vem te atormentando, dos quais você não esquece e dos quais você não consegue se livrar. Ame a si mesmo e se perdoe. Se perdoe, saia daqui mais leve, saia daqui mais tranquilo. E eu quero terminar dizendo para você que em 2019, além de amar a Deus, além de amar a si mesmo, você precisa se desafiar a colocar o amor em prática. Não deixar passar desapercebido oportunidades de viver o amor, de abraçar as pessoas, de pregar o evangelho, de ser mais cortês. Se você está do lado aí de alguém da família, você diz assim: eu já te trato bem, mas em 2019 eu vou tratar melhor ainda. Vou colocar o amor em prática. Você vai ver como eu vou te acordar já amanhã com aquele cafezinho. Amém, meus irmãos? Oh, aleluia, como Deus é bom, responde rápido. O ano que vem, você vai lembrar que amor não é filosofia. Presta atenção aqui, ó, irmãos, para você guardar o conceito. O ano que vem, você vai lembrar que o amor, quando Deus fala em amor, a Bíblia diz assim, ó: Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu Filho. O amor precisa ser prático. Você precisa colocar o amor em prática onde você estiver. Saia daqui com o desafio de amar os difíceis. Jesus pôde convocar os discípulos para andar com Ele, meus irmãos, e Ele chamou Judas. Chamou Judas para nos ensinar a amar as pessoas difíceis. Jesus encontrou a mulher adúltera. A mulher adúltera cheia de problema, cheia de dificuldade e pecando, em primeiro lugar, contra o próprio Deus. Mas Deus disse para ela: eu não imputo o pecado, eu te perdoo, vai e não peques mais. Que o amor na sua vida possa ser prático, que as pessoas percebam o amor que você tem. Não adianta escrever cartas, declarações no Facebook, se o amor não é colocado em prática diariamente. Que em 2019, esse amor todo que você diz que tem, possa ser visto, tocado, sentido pelas pessoas que estão perto de você. E com certeza, quem dá amor recebe. É isso aí, está vendo como você sabe? Com certeza o teu 2019 será melhor. Amém, meus irmãos? Nós, como pastores, gostaríamos agora de orar com vocês. Sentimos muito a ausência do nosso pastor Wagner. Como bem o conhecemos, o coração dele está metade aqui, ou talvez inteiro. Ele deve estar assistindo a gente e pensando assim: eu queria estar ali com as minhas ovelhinhas. E temos aqui a difícil tarefa de abraçar você no lugar dele, de orar por você no lugar dele, mas como se fosse ele. Estamos aqui representando o nosso pastor. Também estamos com bastante saudade e bastante triste por ele não estar conosco numa noite tão especial. Mas não, por causa da ausência do pastor, nós não vamos deixar de orar por vocês. Nós não vamos deixar de colocar diante de Deus o próximo ano, cada minuto, cada segundo da sua vida na presença de Deus. E agora eu queria convidar você para se ajoelhar diante de Deus e orar conosco. Colocar a sua vida diante do Senhor, o próximo ano diante do Senhor. Colocar em prática já nessa oração essas palavras que você ouviu aqui. Colocar diante do Senhor todas as coisas que você precisa zerar, restartar, recomeçar. É hora de falar com Deus a respeito de 2019. Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver ao longo de todo esse ano de 2018. Senhor, o Senhor nos deu muito mais do que nós precisávamos. O Senhor foi um Deus presente, um Deus generoso, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, porque o Senhor nunca muda e nem jamais mudará. Obrigado a Deus porque
o Senhor se colocou ao nosso lado naqueles momentos mais difíceis que vivemos ao longo desse ano de 2018. Obrigado, Pai, pela tua fidelidade. Nós estamos aqui para te agradecer por tudo aquilo que o Senhor nos permitiu viver. Mas também, Senhor Deus, nós estamos aqui para colocar o novo ano, ó Deus, nas tuas mãos. Pai, queremos dizer que nós confiamos sim no Senhor. Queremos dizer, ó Deus, que nós desejamos confiar cada vez mais nesse Deus que foi fiel e sempre continuará sendo fiel a cada um de nós, apesar de nós. Pai, nós colocamos a nossa ansiedade, nós colocamos as nossas preocupações e pedimos que o Senhor nos liberte de todos esses sentimentos que muitas vezes afloram no nosso coração quando se aproxima um novo ano. Que o teu povo, Senhor, nessa noite possa olhar para o alto, olhar para o Senhor e saber que o nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Obrigado, ó Deus, pela tua igreja que está de joelhos neste momento e pela fé, ó Deus, recebendo um ano próspero, um ano feliz, um ano abençoado, um ano de muitas lutas, mas um ano de muitas vitórias. Porque maior é aquele que está em nós do que aquilo que está no mundo. Maior é o Senhor que está acima de todas as coisas, o Senhor que governa soberanamente sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pela tua ajuda, muito obrigado pelo teu cuidado. Obrigado, ó Deus, por nos dar a oportunidade de vivermos mais um ano na tua presença, na tua casa, servindo ao Senhor. Coloca humildade no nosso coração, coloca gratidão, Pai, no nosso coração, coloca confiança no nosso coração, mas antes de tudo, Pai amado, Pai bendito, coloca amor, o amor derramado pelo Teu Espírito Santo em cada coração nessa noite. Abençoa a Tua igreja, Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa as famílias da nossa igreja, abençoa as famílias deste país, abençoa os nossos sonhos, abençoa os nossos projetos, que os nossos sonhos e os nossos projetos sejam projetos do coração do Senhor para cada um de nós. Limpa o nosso coração de todo pecado e que neste novo ano, ó Deus, nós possamos viver em novidade de vida e com uma vida consagrada diante do Senhor. Obrigado por tudo, nós oramos agradecidos e pedimos assim, que o Senhor abençoe toda a tua igreja, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe, amados.